Olá pessoal, o assunto da aula 31 é óxidos e nomenclatura. A gente vem estudando os compostos inorgânicos, as funções inorgânicas. A gente já viu os ácidos diarrênios, as bases diarrênios e os sais. Nesta aula a gente vai finalizar essa parte de compostos, funções inorgânicas, estudando esses compostos denominados óxidos. Eu coloco aqui para vocês uma definição. Óxidos são compostos binários formados pelo elemento químico oxigênio e um outro elemento químico. Aqui eu apresento para vocês uma fórmula geral, para a gente já ter uma noção de como vai ser a fórmula molecular e unitária desses compostos. Como vocês podem perceber, como a própria definição diz, um óxido é um composto binário formado por dois elementos químicos. Um deles é o oxigênio e o outro um elemento qualquer, desde que esse elemento E seja menos eletronegativo do que o oxigênio. Lembrando que a eletronegatividade é a força com que um átomo atrai os elétrons de uma ligação. Vamos recordar aquela fila de eletronegatividade que eu passei para vocês, que ajuda muitas vezes a gente decidir qual elemento químico é mais eletronegativo? Eu apresento essa fila aqui, que vocês já viram. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Flúor, oxigênio, cloro, nitrogênio, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Essa fila de eletronegatividade, os elementos estão apresentados do mais eletronegativo para o menos eletronegativo. Ou seja, nesta fila, os elementos estão dispostos em ordem decrescente da eletronegatividade. E aí, como eu falei para vocês, um composto binário, para ser classificado como óxido, esse elemento químico tem que ser menos eletronegativo do que o oxigênio. Portanto, esse elemento não pode ser o flúor, pois o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Como exemplos de óxidos, o NO, NO2, o CO, o CO2, o Na2O, sódio e oxigênio, e o FeO, ferro e oxigênio. E para dar ênfase ao que eu falei, se aparecer esse composto para vocês, O2F, oxigênio e flúor, é um composto binário formado por dois elementos químicos, o oxigênio e o flúor. Só que como o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio, esse composto não é classificado como óxido. Percebo que nesse caso aqui, os óxidos são formados somente por ametais. E lembrem que eu ensinei vocês de uma maneira qualitativa para identificar se o composto vai ser formado por ligação covalente ou por ligação iônica. Quando na fórmula da substância existirem somente ametais, é o indicativo de que esses átomos estão unidos por ligação covalente, ou seja, são compostos moleculares formados por moléculas. E à direita, eu dei exemplos de óxidos iônicos. Como é que a gente aprendeu a identificar se um óxido é iônico de maneira qualitativa? Se existir um elemento metálico na presença de ametais, é um forte indicativo de que essa fórmula representa um composto iônico, pois metais têm tendência a perder partículas negativas e ametais têm tendência a ganhar partículas negativas. A existência de ao menos um tipo de ligação iônica, mesmo que existam ligações covalentes no composto, um tipo de ligação iônica já é suficiente para a gente caracterizar o composto como sendo iônico, formado por cátions e ânions. É o caso aqui do Na2O e do FeO. Antes de passar para a parte de nomenclatura, eu quero destacar uma coisa para vocês. Se essas espécies são formadas por cátions e ânions, qual vai ser a carga do oxigênio? A gente tem que lembrar daquelas aulas de tabela periódica e formação de cátions e ânions. A gente viu que os ametais têm tendência a ganhar partículas negativas, a receber elétrons, tornando-se ânions. No caso do oxigênio, quantos elétrons ele tem tendência de receber? O oxigênio está na família 6A, grupo 16 atualmente, da tabela periódica. Família 6A, 6 elétrons da última camada. Falta 2 para dar 8, configuração gás nobre, portanto, o oxigênio tem tendência a ganhar duas partículas negativas para se estabilizar. Aqui, o oxigênio também está carregado negativamente. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: embora aqui
esses compostos sejam moleculares, não são formados por cátions e ânions, já que os átomos estão conectados por ligação covalente, eles estão compartilhando elétrons, nenhum dos átomos está perdendo ou recebendo elétrons. Apesar disso, a gente costuma fazer o seguinte, a gente costuma pensar da seguinte maneira: e se esses compostos fossem iônicos? E se eles fossem formados por cátions e ânions? Qual seria a carga do oxigênio? Bom, a gente acabou de ver que em um óxido, o oxigênio é o mais eletronegativo. É o oxigênio que atrai mais os elétrons da ligação. Portanto, seguindo essa lógica, como o oxigênio atrai mais fortemente os elétrons da ligação e ele tem tendência a formar ânions bivalentes, ganhar duas partículas negativas, a gente costuma falar do seguinte: não é que a carga do oxigênio é 2-. Não tem nada a ver. Por quê? Porque o oxigênio não está carregado aqui com duas cargas negativas, ele está compartilhando elétrons. Aí a gente cria um nome, a gente fala que o número de oxidação do oxigênio é 2-. Aqui o número de oxidação do oxigênio é 2-. Sintetizando, nesses óxidos iônicos, a carga 2- é verdadeira. Por outro lado, nesses óxidos moleculares formados unicamente por ligação covalente, essa carga 2- não é real, é hipotética. E a gente dá o nome a ela de número de oxidação. E aí, simplificando, a gente fala que o número de oxidação do oxigênio nesses compostos iônicos é 2-. E o número de oxidação equivale à carga real do oxigênio, pois compostos iônicos são formados por cátions e ânions. Por outro lado, nesses compostos moleculares formados por ligação covalente e compartilhamento de elétrons, não há cátions e não há ânions, mas, hipoteticamente, a gente fala que o número de oxidação do oxigênio nesses compostos é 2-. Só que o número de oxidação aqui, diferentemente desse caso, não é a carga real do oxigênio. É um pouquinho complicada essa parte, mas depois a gente vai em eletroquímica, na parte inicial da eletroquímica, aprender a calcular o número de oxidação dos elementos que fazem parte da fórmula de um composto. A gente vai ver as reações de oxidação e redução e aí vai ficar mais claro para a gente esse conceito de número de oxidação. Vamos ver o que importa por enquanto para a gente, que é a nomenclatura. Primeiramente, a gente vai focar nesses óxidos formados unicamente por ametais. Nesse caso, para os óxidos moleculares, a gente costuma utilizar essa regrinha para dar nome aos óxidos. A gente vai dar o nome de óxido e aí a gente vai ter que indicar a quantidade de átomos de oxigênio por esses prefixos: mono, di, tri, tetra. Se for um oxigênio, mono. Se for dois, di. E assim por diante. Em seguida, a gente vai colocar a palavrinha de e em seguida a gente vai dar o nome do elemento E. Olha aqui, ó. Então perceba que, assim como no caso dos sais, a gente dá o nome ao contrário. A gente começa primeiro por essa espécie à direita e aí a gente vai ter que indicar a quantidade dela por esses prefixos, mono, di, trio, tetra, óxido, de. Em seguida a gente dá o nome para esse elemento que aparece à esquerda, que aparece primeiramente, também indicando a quantidade deles por esses prefixos. Vamos ver essa parte de uma maneira mais aplicada, por meio de exemplos, porque dessa maneira vai ficar bem mais claro, vocês vão perceber. Olha lá, então vamos começar então pelo oxigênio, a gente vai dar um nome a ele. Só tem um oxigênio, então é monóxido. Monóxido. Em seguida, olha o que diz a regrinha, a gente vai ter que separar a primeira parte do nome pela preposição de, monóxido de, e em seguida a gente vai dar nome para esse elemento, carbono. Só toma cuidado quando for um carbono apenas, a gente não coloca mono. Eu vou riscar aqui, ó. A gente vem e não vai colocar monóxido de monocarbono. Para um carbono, a gente omite o mono, tá? Monóxido de carbono. Para o de baixo, CO2. Agora vai ficar óxido, só que são dois oxigênios. Então, dióxido de monocarbono? Não. Nessa segunda parte do nome, a gente não utiliza o mono. Fica somente dióxido de carbono.
O de baixo, N2O4. Então, o primeiro óxido, só que são 4 átomos de oxigênio por forma. Olha lá o prefixo que a gente tem que utilizar. Tetra. Então, vai ficar tetra. A gente tira o A e coloca óxido. Tetróxido. D. E agora o nome do elemento E, nitrogênio. Só que são 2 nitrogênios. Aqui, obrigatoriamente, a gente tem que colocar di, indicando que são 2 nitrogênios. Di nitrogênio. E por fim, Cl2O5 é o óxido, só que são 5 oxigênios. Penta, vai ficar pentóxido. Não pode esquecer de tirar o A. D, são 2 átomos de cloro? De cloro. Prontinho, não é difícil. O monóxido de carbono é um gás liberado na queima incompleta de compostos formados por átomos de carbono, compostos orgânicos, como por exemplo a madeira, o carvão, papel, gasolina, etanol e por aí vai. O dióxido de carbono é o gás que a gente elimina durante a nossa respiração, também é eliminado na queima de compostos formados por átomos de carbono e é o principal gás do efeito estufa. E agora, pessoal, a gente vai aprender uma nomenclatura que é mais frequentemente aplicada para o caso dos óxidos iônicos, formados pelo oxigênio e também por um metal. Essa nomenclatura é chamada de nomenclatura de Stokes, um químico que desenvolveu essa nomenclatura. Olha lá, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai continuar dando a palavrinha óxido sem aqueles prefixos, sem aquela parte inicial, mono, di, tri, tetra. A gente vai continuar colocando a palavrinha, a preposição de e o nome do elemento E. Só que cuidado, a gente vai ter que ficar esperto que o elemento E é um metal agora. E alguns metais podem perder um número variável de elétrons. Nesse caso, a gente vai ter que indicar quantos elétrons foram perdidos por meio dos algarismos romanos. Somente nos casos em que os metais podem perder um número variável de elétrons. Eu já falei para vocês de alguns desses metais. O cobre pode perder uma partícula negativa, um elétron, se transformando em cobre 1+. Já o cobre também pode perder 2 partículas negativas, se transformando em 2+. O ferro pode ser 2+, pode ser o ferro 3+, o níquel pode ser 2+ e também 3+. Aqui é o cátion cobalto, que vocês ainda não viram, eu já estou aumentando um pouquinho. O cobalto pode ser 2+, e o cobalto também pode ser 3+, e o chumbo pode ser 2+ e 4+. Então, se aparecer algum desses cátions na constituição do óxido, necessariamente você vai ter que indicar a carga dessas espécies por meio de algarismos romanos. Vamos ver então? Olha lá. Bom, aqui é o Na2O, começando pela palavrinha óxido, D, e aí eu sei que o sódio está na família 1A. Todos os elementos da família 1A, grupo 1 da tabela periódica, metais alcalinos, têm tendência a formar cátions monovalentes. Portanto, a gente não precisa indicar por meio dos algarismos romanos. Basta vir colocar óxido de sódio. Por quê? Porque o sódio sempre tem tendência a formar cátions monovalentes, 1+. Olha lá, ó, o sódio não aparece aqui, ó, nesses exemplos que eu dei para vocês. Magnésio vai ficar óxido. Agora a gente não vai mais utilizar o prefixo mono, di ou tetra. D. E o nome do elemento magnésio. Precisa indicar aqui a carga do magnésio? Não. O magnésio está na família 2A. Os elementos da família 2A sempre têm tendência a formar cátions bivalentes. 2+. E olha lá, ó, eu não dei o exemplo do magnésio aqui para vocês. Somente nesses casos aqui, por enquanto, a gente vai indicar com algarismos romanos. Eu não vou dar nada diferente disso. Al2O3 também. Óxido de alumínio. Eu falei para vocês que o alumínio sempre tem tendência a perder 3 partículas negativas, se transformando em cátion trivalente. Então não precisa indicar a carga. E agora aqui, FeO e Fe2O3. Aqui vai ficar óxido de ferro e aqui também vai ficar óxido de ferro. E não tem como, aqui está na cara que a gente vai ter que indicar em algarismos romanos a carga desses átomos de ferro que constituem o FeO e o Fe2O3. Por quê? Porque senão a gente daria o mesmo nome para esses compostos diferentes. Olha lá, a composição é diferente. Aqui é FeO, para cada oxigênio tem um ferro.
Aqui é Fe2O3. Para cada 3 oxigênios tem 2 ferro. A questão é a seguinte, a gente vai ter que recordar o que a gente viu lá no sais. Como a gente faz para determinar a carga do ferro? Olha lá como fica fácil. A gente já viu que o número de oxidação do oxigênio é 2-. Nesse caso, o número de oxidação é a carga real do oxigênio, porque é um composto iônico. O oxigênio tem tendência a receber partículas negativas e o ferro tem tendência a perder. Para que a soma dê zero, qual que tem que ser a carga do ferro? 2+. 2+ com 2- vai dar zero. Prontinho, a gente sabe que o ferro, nesse caso, é esse ferro 2+. A gente vem aqui e indica 2. Para o de baixo, olha lá, óxido de ferro. Como é que a gente sabe que esse aqui vai ser o ferro 3+? Bom, o oxigênio, nos óxidos, sempre é 2-. E aqui, quanto que tem que ser essa carga para que a soma dê zero? Então, são 3 átomos de oxigênio. Então, ficaria O2-, O2- e O2-. A soma daria 6 cargas negativas. E aí, são 2 átomos de ferro por fórmula, ferro e ferro. Qual vai ser a carga desses átomos de ferro para que a soma dê zero? Não tem como, tem que ser 3+ e 3+. 3+ com 3+ vai dar 6+, com 6- dá zero. Então a gente vem aqui e coloca, opa, a carga de cada átomo de ferro é 3+, de cada átomo de ferro. Não vai colocar a soma delas, hein? A gente vem aqui e coloca 1, 2, 3. E aí, ao invés de falar óxido de ferro 2, lembre o seguinte, para o de menor carga a gente pode utilizar aquele sufixo oso e para o de maior carga a gente pode usar o sufixo ico. Aí ficaria óxido ferroso e óxido férrico. Pode ser assim também, óxido ferroso e aqui ficaria óxido férrico. Essa nomenclatura só complica, gente. Prontinho. A gente viu que para a nomenclatura dos óxidos moleculares, esses óxidos aqui formados somente por ametais, a gente usa aquela nomenclatura baseada nos prefixos mono, di, tri, tetra e assim por diante. E para o caso dos óxidos formados por metais, os óxidos iônicos, a gente usa essa nomenclatura de Stokes, em que a gente vai dar óxido de o nome do elemento e aí indicar a carga do elemento em algarismos romanos, desde que o elemento E possa formar cátions com mais de uma carga, como nesses casos aqui. Antes de finalizar a aula, olha lá, eu já falei para vocês, o CO é um gás eliminado na química completa de compostos formados por átomos de carbono, extremamente venenoso. O CO2 também é eliminado durante a queima de compostos formados por átomos de carbono, também eliminado durante a nossa respiração e é o principal gás do efeito estufa. E aí eu quero falar para vocês do N2O. Esse é o monóxido de dinitrogênio, também conhecido como gás hilariante ou gás do riso. Quando a gente inala esse gás, ele causa um riso. A pessoa começa, dependendo da quantidade inalada, a pessoa começa a rir sem parar. Ele também é um anestésico, utilizado muito na odontologia. Esse óxido também é extremamente importante. Al2O3 é a bauxita, o minério do qual se extrai o alumínio. Das latinhas de refrigerante, por exemplo. A gente não encontra alumínio no seu estado utilizável, pronto para ser utilizado na natureza. O alumínio é extraído principalmente da bauxita, Al2O3. Na verdade, a bauxita ela é encontrada na natureza hidratada. Ela é formada por cátions, né, alumínio 3+, ânions oxigênio, O2-, o ânion óxido. Esses cátions e esses ânions se empilham formando o material. E aí, entre esses cátions e ânions, existem também moléculas de água, moléculas de hidratação, uma quantidade variável de moléculas de água, por isso que eu estou colocando X aqui, para cada 3 oxigênios e 2 átomos de alumínio. E mais um exemplo, vou diminuir aqui, que eu não posso deixar de falar para vocês, um óxido muito importante do qual a gente extrai o ferro, a hematita.
Fe2O3. É o óxido de ferro 3 que a gente viu, né? Aqui é ferro 3+, e aqui é 2-. O óxido de ferro 3 também é conhecido como hematita. É o minério de ferro, do qual a gente extrai o ferro. Bom, galerinha, basicamente era isso que eu tinha que falar para vocês sobre a parte de óxidos e nomenclatura. A gente ainda vai continuar falando dos óxidos nas aulas seguintes, porque eles sofrem reações importantes que a gente vai aprender. Dúvidas vocês podem me procurar. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.